Bom dia. Os programas de regularização ambiental pelos estados são tema de audiência pública daqui a pouco, às 8 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O prazo para os proprietários fazerem o cadastro ambiental rural termina em maio, mas muitos ainda têm dificuldades para cumprir a norma. Nós vamos debater o programa de ajustamento da segunda etapa do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que são os procedimentos que o produtor rural tem que fazer depois de feito o Cadastro Ambiental Rural, que são aqueles procedimentos de proteção ambiental definidos já por lei. Em alguns estados avançou bastante o CAR, em outros não há ainda um avanço, como é o Rio Grande do Sul, e até estados do Sul estão com dificuldades, seja por problemas financeiros, seja por problema do entendimento entre a Secretaria de Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, seja por outro motivo qualquer. Então, está tentando, por isso, uma tentativa de prorrogar o prazo que vence agora. Outras comissões do Senado se reúnem hoje. Vamos conferir. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para celebrar o Dia Internacional do Autismo, comemorado em 2 de abril, e verificar o andamento de políticas públicas voltadas para os autistas e suas famílias. E o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o financiamento deste e as condições de atenção aos usuários ou dependentes serão discutidos numa segunda audiência na Comissão de Educação. O Tribunal Superior Eleitoral vai lançar uma campanha no rádio, na televisão e nas redes sociais para estimular a entrada de mulheres na política. O lançamento das peças publicitárias será hoje às 11 horas em sessão solene do Congresso Nacional. Esse ano será o segundo ano consecutivo eleitoral, que nós temos essa campanha, e a gente entende importante porque primeiro mostra a desigualdade, a subrepresentação a que as mulheres estão sujeitas no mundo político e a necessidade de a gente buscar um parlamento mais equilibrado, com a presença de homens, mas de mulheres também. A campanha do Tribunal Superior Eleitoral será veiculada de 1º de abril a 30 de julho. O plenário tinha 2 medidas provisórias para votar na ordem do dia desta quarta-feira, mas o clima político esquentou e só uma foi votada. É a MP 698, que mudou regras para o uso do Fundo de Garantia nas 3 faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Pelo texto editado pelo governo, a cada trimestre a Caixa Econômica deve repassar o valor previsto do FGTS a ser utilizado nos financiamentos. Os recursos vão para o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o responsável pelo dinheiro do programa Minha Casa Minha Vida. Se no final dos 3 meses o dinheiro não tiver sido todo utilizado, o Tesouro devolve ao banco o excedente corrigido pela taxa Selic. Parte da oposição estava de acordo com o texto. Para que o trabalhador brasileiro não corra risco de ter prejuízos na utilização do FGTS em programas que possam ter crises de inadimplência, a medida provisória cria uma caução, assim digamos, ou mesmo um seguro para a utilização desses recursos. A medida provisória também beneficiou os pequenos municípios. A maioria dos municípios tem 10 mil habitantes e eles não eram contemplados assim no sentido de ter acesso, a não ser através dos governos estaduais. E agora 10% do montante do programa é para municípios até 50 mil habitantes. O texto foi aprovado rapidamente. Quando os senadores já analisavam a segunda medida provisória da pauta, a discussão sobre o Minha Casa Minha Vida esquentou. A política do governo, ao invés de arcar com a responsabilidade de fazer política pública com verba orçamentária, na verdade o que ela fez foi expoliar o FGTS em 4,8 bilhões de reais. Não se faz casa para pobre sem subsídio. Não se faz casa para pobre se não tiver recurso do FGTS, senador. É simples assim. Esse recurso do FGTS tem garantia do Tesouro em relação aos depósitos efetuados. Então não há nenhum risco, não há nenhum problema. Depois de meia hora de bate-boca, o presidente Renan Calheiros encerrou a sessão sem que a segunda medida provisória fosse votada. Está encerrada a sessão.
A MP que não foi votada é a de número 709. Ela liberou R$1.318 bilhões para vários ministérios, estados e municípios. É dinheiro para programas como o de combate ao mosquito Aedes aegypti, obras do Rio São Francisco e para os atingidos pelo desastre de Mariana. A MP vence no dia 1º de abril, mas a tramitação dela ainda pode ser prorrogada por mais 2 meses. A medida provisória 712 estabelece ações de vigilância à saúde no combate à dengue, zika e chikungunya. A comissão mista encarregada de dar um parecer à proposta do governo federal reuniu nesta quarta-feira especialistas para discutir a situação dessas doenças no Brasil. Instituições de pesquisa, laboratórios, representantes de empresas de aviação agrícola, desenvolvedores de sistemas e aplicativos para celulares, técnicos e cientistas que estão empenhados no combate ao Aedes aegypti ou no desenvolvimento de vacinas e remédios contra as doenças transmitidas pelo mosquito. Todos eles trouxeram um pouco de sua experiência no assunto para ajudar deputados e senadores a entenderem como essas epidemias podem ser combatidas. A ideia é que a gente possa atuar em realidades complexas, sabendo que temos que atuar em diversas frentes. Então, as estratégias que nós definimos passam por novas abordagens para a vigilância, passa por uma questão que é o manejo integrado dos vetores, ou seja, não há bala mágica para enfrentar, para controlar esse vetor. Não existe uma solução única, é preciso que a gente trabalhe isso dessa forma. Atualmente já existe uma vacina contra a dengue. Produzida por uma multinacional francesa, ela está liberada pela Anvisa, mas ainda não é comercializada. O governo também não tem planos para usar essa vacina na rede pública. Um dos motivos é a baixa eficácia. Segundo a Anvisa, ela oferece uma taxa de proteção de apenas 66% contra os 98,8% da vacina contra o HPV. O outro motivo é o custo, que ainda é bastante alto. Para a representante do laboratório, a vacina já pode ter ótimos resultados no combate à epidemia de dengue. Quanto maior o número de vacinados, maior será o impacto. Eu não preciso vacinar 100% da população. Se eu vacinar ao redor de 20% da população, o benefício é reduzir em mais de 50% os casos, mais de 50% hospitalizações e evitar mais de 1.000 mortes num curto espaço de tempo de 5 anos. Essa é a colocação do governo brasileiro. Não vamos usar essa porque é cara e é 3 doses. Vamos aguardar que o ano que vem nós teremos a vacina do Butantan, que será mais barata em 1 dose. Porque eu vou questionar o governo brasileiro, de uma maneira bem clara. Se nós estamos adotando uma estratégia, eu não posso, como parlamentar, dizer para o executivo: compre e faça esta vacina. Não posso. Agora, eu, como parlamentar, eu tenho como perguntar para o governo brasileiro: você está adotando todos esses custos aqui em detrimento desse? Por quê? As instituições públicas que trabalham no desenvolvimento de uma vacina brasileira estão otimistas. Acreditam que em pouco mais de 1 ano, os primeiros resultados devem começar a aparecer. Nós esperamos até daqui a 1 ano, 1 ano e meio, termos a vacina, se não construída, mas pelo menos bem avançada, já se preparando para iniciar, junto com o Texa, o estudo tanto em primatas não humanos como em humanos em fase posteriores. A medida provisória foi editada pelo Poder Executivo em janeiro deste ano. Deputados e senadores agora têm pressa para votar a proposta. A partir de abril, a tramitação da matéria entra em regime de urgência. Você assiste a outras notícias ao longo do dia nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.